Boa noite, pessoal. Como a Débora já adiantou, nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista, tá? E para a gente se posicionar, esse tema, ele está lá no capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo. E no livro, ele menciona que o ponto central do ensinamento que Jesus nos trouxe é essa expressão que está em azul aí. Meu reino não é deste mundo, tá? Quando foi que Jesus falou isso? Quando ele estava lá diante de Pôncio Pilatos, e aí Pilatos perguntou para ele se ele era o rei dos judeus. Ele respondeu que meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui, tá? Aqui já é um primeiro ponto para nós pensarmos. Quando Jesus falou, meu reino ainda não é aqui, significa que no futuro pode vir a ser. Hoje ainda não é, por conta da condição do nosso planeta, da energia, né, que envolve o nosso planeta de provas e expiações. Então, por isso que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. E complementou, meu reino ainda não é aqui. Mas, num futuro, pode ser que seja. E continuando, disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? E Jesus respondeu, tu o dizes, eu sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, esse tópico que nós vamos falar, ele foi baseado nesse ensinamento de Jesus. Meu reino não é deste mundo, tá? Bom, claramente nessas palavras, Jesus define a vida futura, que é apresentada por ele como o fim aonde termina a humanidade, né? Onde termina a nossa vida atual. E que esta deve ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as máximas de Jesus, tudo aquilo que ele nos ensinou, nos prepara para isso. Para essa vida futura que ele menciona, quando ele fala, meu reino não é deste mundo. Tá? Devido à condição dos homens de sua época, Jesus se limitou a colocar a vida futura, em princípio, como uma lei, né? Uma lei natural, da qual ninguém pode escapar. E se nós formos observar todas as religiões cristãs, né? Todas aquelas que seguem o que Jesus nos ensinou, falam sobre a vida futura, o que vai acontecer após a morte. Todo cristão tem essa, digamos assim, essa consciência de que existe algo além da vida material. Todas as religiões cristãs falam isso. Porém, a ideia que a grande maioria de nós faz dessa vida futura, ela é incompleta, ela é vaga e é incompleta. Mesmo nós que temos acesso a obras que nos trazem informações de como é a vida no plano espiritual, principalmente na obra do Chico, né, do Chico Xavier, mesmo nós às vezes ficamos com dúvidas. O que vai acontecer, como que vai ser. Então imagina para as religiões, né, para as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento que nós temos. Então muitos acreditam que existe a vida futura sem terem certeza. E isso gera dúvidas, medos e até mesmo incredulidade, falta de fé, falta de crença de que existe algo além da vida material. Tá? O Espiritismo, mais tarde, né, que veio numa época no qual a humanidade estava mais preparada, veio mostrar para nós o quê? A realidade dos fatos, eliminando quaisquer dúvidas que ainda poderiam existir. Então, na época de Jesus, não cabia ele falar essas coisas, né, explicar como que é a vida no plano espiritual, porque as pessoas não entendiam nem o que ele estava falando.
qual que era a mensagem dele. O nível intelectual da população na época era muito baixo. E as pessoas eram muito rudes, né, eram muito brutas ainda. Por isso que a lei de Moisés foi necessária, a lei do olho por olho, dente por dente, porque o povo era muito embrutecido ainda, né? O conhecimento tecnológico da humanidade era muito pequeno ainda nessa época. Então precisava de uma lei dura, de um Deus, entre aspas, cruel, para que as pessoas respeitassem e entendessem. E Jesus veio justamente fazer essa mudança, essa transição do Deus, né, que castiga, que pune, para o Deus do amor, o Deus da caridade e da fraternidade. Ele veio justamente fazer essa transição e iniciar naquela época o que nós estamos falando até hoje, que é a transição planetária, que nós estamos vivenciando, e ela começou quando Jesus veio. Então já são aí 2020 anos, não sei ainda quanto tempo ainda teremos pela frente, mas a nossa transição para um planeta de regeneração, que é o próximo passo, segundo o Livro dos Espíritos, já está em andamento. Começou quando Jesus veio, tá? Bom, e quando nós estudamos, quando nós lemos sobre isso, uma grande verdade fica cada vez mais clara para nós. Que nós somos espíritos, nesse momento, vivenciando uma experiência humana, tá? Estamos aqui só de passagem. Ou seja, a nossa verdadeira realidade não é aqui. Aqui é mais uma etapa, mais uma oportunidade que nós estamos tendo de autoconhecimento, autodescobrimento, resgate, não importa. Está sendo uma oportunidade que nos foi concedida para que a gente possa melhorar e seguir o caminho da nossa evolução. E quando nós temos a clareza da vida futura, a nossa fé ela aumenta. A nossa fé, como está escrito ali, torna-se inabalável, ou seja, nada afeta a nossa fé. Quando de fato nós entendemos o que Jesus quis dizer quando ele falou: meu reino não é deste mundo, tá? E essa fé quando nós temos essa fé inabalável, né? Ela tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, modificando completamente o ponto de vista que hoje nós temos da vida material, da vida terrestre. Quando nossos pensamentos estão na vida espiritual, a vida corporal torna-se apenas uma passagem, como nós falamos, uma oportunidade, uma etapa da nossa jornada evolutiva. Passamos por tribulações, problemas, sofrimentos, sim. Porém, quando nós temos essa consciência e essa fé inabalável que Jesus citou, isso que ocorre com a gente no nosso dia a dia são incidentes que nós recebemos com paciência. E aí começamos a questionar, não por que aquilo está acontecendo com a gente, mas para quê? Qual que é o objetivo daquela prova, daquela situação, daquela pessoa difícil, daquele parente difícil, ou daquela perda material, financeira, seja o que for? Para que isso está acontecendo com a gente? Qual é o motivo? Qual é a oportunidade que está se mostrando para que nós possamos trabalhar nossas questões internas e melhorarmos? Oportunidades de correção, de redenção, resgates. Isso proporciona aquilo que todos nós ouvimos falar, e as pessoas falam: eu queria ter paz de espírito. Como que nós temos paz de espírito? Quando nós aprendemos a olhar para o que acontece com a gente e começamos a encarar isso como oportunidades. Oportunidades de crescimento, de evolução, de transformação, ou de perdão, de resgate, não importa. Oportunidades. E não como problemas, sofrimentos e dores. Tá?
e sabemos que tudo passa e a vida prossegue, ou seja, se hoje nós estamos passando por uma situação complicada, essa situação vai passar. Vão vir outras, mas tudo vai passar. O que vai continuar somos nós. Tudo que vai acontecer com a gente, nós vamos enfrentar, seja como for, vamos superar e nós vamos continuar. O que acontece com a gente, como eu falei, são as oportunidades que nós temos de compreender quem nós somos, compreender a nossa essência, identificar os nossos pontos fracos e começar a trabalhar essas questões dentro da gente. A morte nada tem de apavorante. A morte não é a porta do nada, como algumas pessoas falam. A morte é só mais uma etapa. É um desprendimento desse corpo material que nos foi concedido pela bênção de Deus para que a gente possa estar aqui, para que nós possamos reencarnar e fazer tudo isso que nós estamos falando, aprender, crescer, evoluir. Então é uma oportunidade que muitos espíritos estão no plano espiritual querendo e não têm. E nós estamos aqui. Tivemos essa oportunidade. Recebemos a bênção da reencarnação, de nascer aqui na Terra, nessa época de transição planetária. Tivemos essa oportunidade. E o que nós estamos fazendo com ela? Como que nós estamos lidando com a nossa vida, com tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor? Como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos encarando as situações que acontecem com a gente no nosso dia a dia? Tem muitos espíritos, como eu falei, que querem vir para cá, não virão mais. Antigamente, né, as famílias tinham 10, 15 filhos, né? Hoje tem família que nem tem. No máximo 1, 2. Então, quer dizer, a fila de espíritos para reencarnar é grande. Porém, as oportunidades são menores. Então, tem muitos espíritos que querem vir para cá, não vão conseguir vir, vão para outros planetas, para outros lugares, e nós estamos aqui. Tivemos a oportunidade. E o que nós estamos fazendo com ela? A morte é a libertação para uma morada de felicidade e de paz. E o quanto de fato nós acreditamos e temos fé nessa vida futura que Jesus falou para nós. Meu reino não é deste mundo. O quanto de fato nós acreditamos que, quando a gente desencarnar, a nossa vida vai continuar, nós vamos continuar sendo quem nós somos, porque não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que a gente não vai ter mais esse corpo material, mas nós vamos nos ver com o nosso corpo espiritual, que é igualzinho a esse. Na realidade, esse é uma cópia dele. E nós vamos estar desprendidos da matéria. E a nossa vida vai continuar. E nós vamos continuar sendo exatamente como nós somos hoje. Nada vai mudar dentro de nós. A única coisa que vai mudar é que a gente não vai ter mais o corpo material, não vai ter mais as necessidades do plano material. Tá? E quando uma simples dúvida sobre a vida futura, sobre o que vai acontecer com a gente depois, faz com que direcionemos nossos pensamentos para a vida material, valorizando em demasia as coisas materiais, os bens materiais. E quando ocorre, por exemplo, uma perda, né, do menor dos bens, a gente às vezes perde uma casa, perde um carro, perde uma soma de dinheiro, perde um emprego. Quando acontece isso com a gente, e nós não temos ainda bem desenvolvido dentro de nós essa questão de que nós somos espíritos em evolução, a gente se prende tanto na matéria, no plano material, que quando ocorrem essas perdas, a gente sente tristeza, decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita. Às vezes até achamos que é injusto,
o que aconteceu com a gente. Feridos no orgulho e na vaidade, as pessoas fazem de suas vidas uma angústia perpétua, vivendo constantemente em uma verdadeira tortura. Então, o que o Espiritismo está dizendo para a gente? Que, como nós ainda não temos a certeza dessa vida futura que Jesus nos ensinou, dessa realidade espiritual, a gente fica muito preso nas coisas materiais. Fica muito preso nos bens materiais, em ter, em possuir. Não tem problema nenhum isso, tá? Porém, como nós vamos falar mais à frente, o ponto é, qual é a importância que isso tem para nós? Mas isso a gente vai falar mais à frente. Aí vem então a doutrina espírita e fala, então a gente fica com os nossos pensamentos voltados para essas coisas, para essas questões do plano material. Será que isso é verdade? Será que realmente nós focamos o nosso pensamento para isso? Isso é a doutrina espírita que está dizendo. Para confirmar isso, existe a ciência. E uma pesquisa que foi feita há pouco tempo atrás lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, pegaram um grupo de pessoas de várias religiões, de várias profissões, de vários níveis de conhecimento, um grupo grande de pessoas. E aí o que eles fizeram? Tirando o tempo que as pessoas estão dormindo, né? Quando a gente vai dormir, o nosso corpo repousa. Então, nesse momento, nós não estamos pensando em nada, porque o nosso corpo está dormindo. Então, tirando essas horas que nós estamos dormindo, sobra um tempo, né? Vamos fazer uma conta aí. O dia tem 24 horas. Se a gente dormir 8 horas, sobram 16 horas no dia, né? 16 horas para a gente trabalhar, para a gente fazer tudo que tem que fazer. E aí o que eles fizeram? Nessas 16 horas, eles detectaram, nessa pesquisa que foi feita, que 83% dos nossos pensamentos são direcionados para problemas, perdas materiais, perdas financeiras, coisas, coisas materiais. 83% do tempo que nós estamos acordados é direcionado para isso. Ah, mas eu trabalho, eu dou aula, tudo bem. A gente trabalha, faz um monte de coisa e tal. Mas na hora que a gente está trabalhando, aonde está o nosso pensamento? Na hora que a gente está no centro, aonde está o nosso pensamento? Será que a gente está pensando, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã eu tenho que pagar essa conta, tem aquela conta que venceu ontem que eu não paguei, amanhã eu vou precisar de dinheiro, não tenho. Então essa pesquisa mostrou que 83% desse tempo a gente está pensando nessas coisas. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está no centro, na igreja, no meio da família, 83% do tempo nós estamos pensando nessas questões. E é exatamente isso que a doutrina espírita fala para nós. E que a ciência veio comprovar. Tá? Sobra quanto tempo para o resto das coisas? Né? 17%. 17% do nosso tempo, aí a gente direciona os pensamentos para outras coisas. Para a vida espiritual, para a família, para ajudar o próximo. E 83% do tempo os nossos pensamentos são direcionados para as questões materiais que nos envolvem. Tá? Então, quando nós encaramos a vida terrena, a vida material, ou seja, quando nós consideramos que o nosso futuro reside nas coisas materiais que nós temos, quando a gente fica muito preocupado com o nosso futuro com relação às coisas materiais, nós olhamos para a vida material como a mais importante. Tá?
Porém, à medida que a gente vai adquirindo novos conhecimentos sobre a verdadeira vida futura, o que nós entendemos? Os grandes e pequenos, né, da humanidade, né, as pessoas grandes e pequenas, proletários e potentados, ricos e pobres, não importa. Quando nós adquirimos conhecimentos espirituais, tudo isso, nós entendemos que as pessoas, né, são as mesmas. E aí surgem os questionamentos sobre tanta inquietação para conquistar na Terra um lugar que os eleve tão pouco e o manterão por tão pouco tempo. Às vezes as pessoas querem, quando eu falo de coisas materiais, não estou falando só de bens materiais, né? Às vezes as pessoas querem ter poder. Oi? Às vezes as pessoas querem ter influência sobre outros, querem comandar, querem ser vistas, respeitadas, amadas, odiadas, seja o que for. Isso também são coisas materiais, coisas do plano material. Então, para que a gente ficar tão inquieto com isso, tão incomodado, para ter essas coisas, se na hora que a gente desencarnar, tudo isso vai ficar aqui. No plano espiritual não tem banco para guardar dinheiro. No plano espiritual não importa se você era rico, pobre, se você era papa, se você era padre, se você era pastor, não importa. O que importa lá é o que vai no seu coração. É o seu sentimento. Quando as pessoas procuravam Jesus, ele selecionava as pessoas que ele ia ajudar? Não, você eu não vou ajudar porque você é romano, porque você é cobrador de impostos, porque você é prostituta. Não. Ele ajudava todo mundo que o procurava, independente de quem a pessoa era. O que importava para ele é como que a pessoa ia ser dali em diante. Então, a hora que nós entendemos a mensagem, de fato, que Jesus veio trazer para nós, a hora que nós absorvemos esses ensinamentos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, nós vamos crescer muito espiritualmente. Nós vamos viver na Terra como espíritos, lembrando que a nossa verdadeira realidade não é aqui. E nós vamos entender muitas coisas que hoje nós temos dúvidas, questionamentos. Tá? Com o tempo, o espírito encarnado compreende que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então, o que de fato é importante para nós. Tá? Esse é o ponto de reflexão que eu quero deixar hoje aqui para a gente. Mas vamos lá. E aí nós podemos pensar, né? Isso pode gerar um certo descaso da nossa parte, né, com relação às coisas da Terra. Se a vida futura é importante, o que está aqui, o que está acontecendo aqui, não importa, né? Do jeito que eu estiver aqui, tá bom? Não. Por quê? Porque se a gente olhar lá no Livro dos Espíritos, tá? Pela lei de conservação, diz para nós o quê? Que o espírito encarnado busca instintivamente o seu bem-estar. Ou seja, mesmo com a certeza de que nós iremos permanecer aqui por pouco tempo, nós aí queremos estar melhor ou menos mal possível. Né? Então, pela lei de conservação, que está em nós, instintivamente, nós queremos estar bem. Queremos estar no plano material, mas queremos estar bem. E, pela lei do progresso, quando nós buscamos o nosso bem-estar, nós trabalhamos para melhorar todas as coisas, por necessidade, gosto e dever, cumprindo os desígnios da providência divina. Tudo isso está lá nas leis divinas ou lei natural. Tá? Então, nós queremos estar aqui, escolhemos estar aqui, queremos estar aqui aprender para que possamos evoluir espiritualmente e queremos estar aqui bem. Isso nos leva ao trabalho, a busca pelo trabalho, pelo conforto, pela melhoria, pelas melhorias tecnológicas. Por que não?
Se vem para nos ajudar, para nos auxiliar, vamos usar. Hoje aqui a Débora falou, com toda essa instalação que tem aqui, ela consegue levar o que é dito aqui, né, para outras pessoas que não estão aqui hoje, que eventualmente vão assistir hoje ou mais à frente. Então, isso é a tecnologia nos ajudando. Da mesma maneira que a gente pega o celular, a hora que a gente não está bem, e a gente consegue ouvir uma mensagem do Divaldo, seja de quem for, uma mensagem de incentivo, ou uma música que nos acalma, que nos tranquiliza. Então, esse é o nosso bem-estar, usando os avanços que existem hoje para o nosso bem-estar. Pode ser usado para o mal também, mas aí é a escolha, livre-arbítrio de cada um de nós. Todos nós temos o livre-arbítrio de escolher qual caminho nós vamos seguir. Só lembrando que Deus não condena a riqueza, né, o dinheiro, os prazeres materiais. É aquilo que nós falamos. A grande questão que nos envolve é o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. Quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele nos alertava exatamente sobre esses abusos. E o que Jesus falou também para nós, né? Buscai primeiro as coisas do céu, e tudo mais vos será dado como acréscimo. Então, o que ele está dizendo é que quando nós buscamos a compreensão da nossa realidade espiritual, de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, tudo aquilo que a gente precisa nós vamos ter. E se a gente parar para olhar a nossa vida, a gente vai ver que foi assim mesmo. Tudo que a gente precisava foi chegando até nós, de uma maneira ou de outra. Ah, mas não é do jeito que eu queria ter melhor, ok. Pode ter melhor? Pode. Mas é necessário ter equilíbrio nessas escolhas. Porque o que adianta a gente trabalhar 12 horas por dia, todo dia, só para ter dinheiro, para ter mais dinheiro, e deixar a família de lado, deixar a vida espiritual de lado. Ah, quando eu me aposentar, eu vou na igreja, eu vou no centro. E se você não se aposentar, se você desencarnar antes? Então, é necessário que haja um equilíbrio na nossa vida. Nós podemos, sim, buscar as coisas materiais, nos é lícito, porém, se hoje nós temos, e amanhã nós podemos não ter, por algum motivo, nós permanecemos sendo como nós somos. Porque não é as coisas materiais que vai definir quem nós somos. O que vai definir quem nós somos são os nossos pensamentos, a nossa conduta. Isso vai definir quem nós somos, a nossa essência. E é isso que a gente vai levar quando a gente desencarnar, quando a gente não estiver mais aqui. É isso que nós vamos levar. E tudo que acontece com a gente na nossa vida, todos os sofrimentos, todos os problemas, todas as tribulações, são oportunidades de aperfeiçoamento do nosso eu interior, de quem nós somos. Se nós sabemos olhar para essas situações. Olhar com paciência, com resignação, com tolerância, praticar o perdão, evitar julgar o próximo. Julgamento, gente, crítica, isso é terrível para nós. Primeiro que quando a gente está julgando e criticando, antes da gente julgar e criticar, a gente tem que olhar para a gente. Por que aquilo está nos incomodando? Será que aquilo ainda não está em nós? Então, antes da gente julgar, criticar alguém, uma situação, seja o que for, vamos nos colocar no lugar da pessoa ou da situação. Vamos nos colocar na situação. Se nós estivermos vivenciando o que aquela pessoa está vivenciando, será que a gente agiria igual a ela? Melhor? Pior? E quem somos nós para dizer o que está certo e o que está errado? Porque cada um de nós tem um nível de conhecimento. Às vezes o que é certo para mim, o que é correto para mim, pode não ser para ela. E o que é certo para ela, o que é correto para ela, pode não ser para mim. Então, julgamento e crítica, o Chico falava muito isso, né?
Evite julgar as pessoas, criticar as situações, os governantes. Nós temos o hábito de criticar os governantes, né? Dizer que eles se apropriam do dinheiro que não é deles. É muito comum. E a gente acaba, às vezes, ouvindo as pessoas falando, falamos também, criticamos. Aí pergunto, o que que isso vai ajudar a mudar a situação? Quando a gente critica e julga, a gente está emanando pensamentos negativos. Esses pensamentos vão se somar com pensamentos negativos de outras pessoas e vai criar uma energia negativa em torno de nós, em torno do nosso planeta, em torno do nosso país. Então a gente julgar, criticar, vai resolver alguma coisa? Não vai. E quando a gente julga e critica, por exemplo, o dinheiro não é dele, ele pegou o dinheiro para ele. Está errado? Está errado. Aí eu pergunto para vocês, a gente trabalha numa empresa, numa escola, num banco, seja onde for, e lá tem um monte de coisa. Lá tem caneta, tem lápis, tem papel. Aí eu vou para casa, eu vou levar esse lápis aqui, que eu estou precisando de um lápis em casa para fazer alguma coisa. O lápis foi comprado para ser usado aonde nós trabalhamos. Aí a gente pega o lápis e leva para casa e deixa ele lá. Falando em termos de atitude, qual que é a diferença entre pegar um lápis e pegar R$1 milhão? Nenhuma. Então, a gente está criticando algo que nós eventualmente podemos ter feito já ou fazemos. Então, vamos começar a mudar o nosso pensamento. O que nós precisamos é orar e vibrar positivamente pelo nosso país, pela nossa família, pela nossa cidade, pelos nossos governantes. Isso é o que nós precisamos fazer. Essa é a mudança de energia que vai lá na frente proporcionar a mudança do nosso planeta. Porque o planeta vai mudar quando? Quando as pessoas mudarem. Não vai ter assim de uma hora para outra, agora vai mudar. Não é assim. Quando as pessoas mudarem, quando as pessoas começarem a melhorar, quando as pessoas focarem mais o lado bom das coisas, ao invés do lado ruim, quando as pessoas começarem a mudar, aí o planeta muda. E só não mudou até hoje, 2.000 anos depois, porque as pessoas ainda não mudaram. Sim, somos mais inteligentes, temos uma tecnologia, temos uma ciência que nos ajuda muito, mas e moralmente falando, como que nós estamos? Então, quando a doutrina espírita veio, foi muito combatida na época, como é até hoje ainda, em muitos lugares, ela veio numa época que a humanidade estava mais preparada para começar a olhar para essas questões. Hoje mesmo, né, quando a gente olha, por exemplo, as casas espíritas, né, hoje que nós temos essa estrutura, tem palestra, tem estudo, tem escola, tem um monte de coisa, mas há 80 anos atrás, aí vai antes da Segunda Guerra Mundial, não era assim. Os centros espíritas eram lugares de reuniões mediúnicas de fenômeno, para ver espírito, manifestação de espírito, materialização de espírito. As pessoas que iam lá queriam ver o espetáculo. As pessoas não estavam interessadas em autoconhecimento, em reforma íntima, nada disso. Isso começou a vir depois, mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, quando começou toda essa sistematização, que foi feito lá na Federação, aí veio a USE, trabalhando com tudo isso daí, sistematizando o quê? O ensinamento de Jesus. Trazendo para nós a oportunidade de estudo, de aprofundamento, de conhecimento, para que com isso a gente pegue esses ensinamentos e coloque em prática em nós mesmos. Esse é o objetivo, tá? E quando nós fazemos uma analogia, por exemplo, quando nós nos identificamos com a vida futura, é como, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro e perde uma soma de dinheiro. Para ela, isso é indiferente, porque ela tem bastante. E quando a gente, de fato, nós acreditamos e temos fé na vida futura, aquilo que acontece com a gente aqui hoje não nos abala.
Porque nós sabemos que lá na frente a nossa realidade vai ser outra. E nós estamos aqui só de passagem. E aquele que não crê na vida futura, aquele que acredita apenas nas coisas materiais, é como uma pessoa pobre que perde tudo e se desespera. Tá? Naquela época, Jesus trouxe esses conceitos para a humanidade, contudo, os homens daquele período pouco compreenderam as máximas do Cristo, tanto que preferiram Barrabás a ele no questionamento de Pôncio Pilatos à multidão. Então, quando o Pilatos viu que não tinha nada que condenasse Jesus, ele ficou meio de mãos atadas, né? E aí ele lembrou do Pôncio Pilatos que havia sido preso. Pôncio Pilatos, ele era um salteador, né? Uma pessoa que atacava os romanos, que, enfim, tinha lá as questões dele. Não sei se todo mundo sabe, mas o nome dele também era Jesus. Ele chamava Jesus Barrabás. E Jesus chamava Jesus Cristo, né? Então, o Pilatos, ele colocou Jesus e Barrabás, né, um do lado do outro, e pediu para a multidão escolher. Quem que vocês querem que eu solte? Né? Aí a multidão escolheu Barrabás. Por quê? Porque o Barrabás tinha todo aquele de atacar os romanos, né, de roubar os romanos, enfim. E os judeus queriam se libertar do domínio do Império Romano. Então, Barrabás era o caminho mais fácil. Porque o caminho que Jesus trouxe é outro caminho. Era o caminho do perdão, do amor, da tolerância, da compreensão. Então as pessoas escolheram Barrabás, que era o caminho mais fácil. Deixa o Barrabás, vai lá e faz tudo o que tem que fazer. Jesus está falando aí para a gente. Não... Quantas vezes na nossa vida a gente já não fez isso? Quantas vezes a gente já não escolheu... Acho que saiu do ar aqui. Quantas vezes a gente já não escolheu Barrabás no lugar de Jesus, quando a gente optou seguir por um caminho mais fácil? Eu não vou estudar, né, porque dá trabalho, tem que estudar, tem que não sei o quê. Vou continuar assim mesmo. Na próxima encarnação eu mudo. Quantas vezes a gente já não optou pelo caminho mais fácil? Isso nós fazemos no nosso dia a dia, constantemente. Escolhemos o que é mais fácil para nós, o que dá menos trabalho. Escolhemos Barrabás, como as pessoas naquela época escolheram. Então, aqui. Acho que não está mudando aqui, mas também já está acabando já. Então, gente, deixa eu só ver qual é o próximo ali, só para eu saber. Séculos mais tarde, né, então, o Espiritismo... Volta um pouquinho. Mais um. Aí. Séculos mais tarde, quando a humanidade estava preparada, intelectualmente falando, para compreender esses conceitos que Jesus nos trouxe, né? O Espiritismo surgiu, expandindo pensamentos e abrindo novos horizontes. Quando nós nos prendemos à vida terrena, temos a visão de que o instante que passamos na matéria é o único e centro do futuro eterno. Então, quando nós acreditamos que a nossa vida é só o que está aqui, nós olhamos para a vida material e achamos que isso é tudo, que não existe mais nada depois. O Espiritismo nos mostra que a vida na Terra é um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. É mais uma oportunidade que nós tivemos. Quantas vezes a gente já não veio aqui? É mais uma oportunidade que nós tivemos para que nós possamos olhar para dentro de nós e trabalhar essas questões. Trabalhar o que nos afeta. Então o Espiritismo nos mostra isso, que a vida material, que a reencarnação é um elo no conjunto da obra do Criador. Mostra também que a solidariedade liga todas as nossas existências anteriores, tá? Hoje,
Nós somos a manifestação, a melhor manifestação de tudo aquilo que nós fomos antes. Então a gente olha para nós e imagina como é que nós fomos antes, né? E hoje nós somos a melhor manifestação das nossas vidas anteriores. E o Espiritismo nos mostra essa solidariedade entre as nossas vidas anteriores. A solidariedade nossa conosco mesmo. E também a solidariedade que envolve todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Todos nós estamos interligados. Tudo aquilo que nós fazemos, todo o pensamento que nós emitimos, ele gera uma energia, tá? E essa energia, ela vai exatamente para o foco que deu origem àquele pensamento. Então, quando a gente pensa em alguém, numa pessoa, o que nós pensamos, o sentimento que está por trás do nosso pensamento, ele vai chegar até aquela pessoa. Uma pessoa, uma situação, seja o que for, um país. Todos os pensamentos geram essa energia. Se for assim, né? Quando nós pensamos algo ruim de uma pessoa, qual a energia que ela vai receber? Quando nós pensamos algo positivo de uma pessoa, qual a energia que ela vai receber? Quando nós pensamos algo ruim dos nossos governantes, qual a energia que a gente está mandando para eles? Quando nós pensamos algo ruim de algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo, lá na Ucrânia, lá, o pessoal que está em guerra lá, tudo, qual a energia que a gente está mandando? Então, essa solidariedade, todos nós estamos interligados pela energia dos nossos pensamentos. Tá? O Espiritismo, então, dá a base e a razão para que nós pratiquemos a fraternidade universal. Para que a gente possa estar atento a isso e estar atento ao nosso papel como co-criadores, né, de Deus e como responsáveis pela mudança, pela transição do nosso planeta, pela mudança vibratória do nosso planeta. Todos nós somos responsáveis por isso. Somos espíritos em evolução e quando praticamos a solidariedade entre todas as partes de um mesmo todo, nós obtemos explicações para o que, para nós, até então, eram inexplicáveis. Então, quando nós compreendemos essas realidades e começamos a praticar a energia do bem, né? Começamos a emitir a energia do bem, nós começamos a compreender muitas coisas para as quais até algum tempo atrás nós nem imaginávamos que existiam respostas. Nós começamos a obter respostas para questionamentos que a gente fazia lá atrás. Para que isso está acontecendo comigo? Qual é o meu papel? Qual a minha importância? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então nós começamos a ter respostas para isso. E as máximas de Jesus adquirem seu real significado para nós, e quando nós temos a fé que ele nos recomenda, qual é o tamanho da fé que Jesus nos recomenda? Alguém lembra? Grão de mostarda. Alguém aqui já viu um grão de mostarda? Só para vocês terem uma ideia, pega um grãozinho, um carocinho de arroz. É a metade de um carocinho de arroz. Então o que Jesus está dizendo para nós, que a nossa fé não precisa ser grande. É só um pouquinho. Um pouquinho de fé faz com que nós possamos mover montanhas, abrir oceanos e compreender as leis que regem o universo. Tudo isso torna-se claro para nós. Um pouquinho de fé, um pouquinho de força de vontade, de perseverança, de aproveitar tudo isso que está à nossa disposição, com os ensinamentos de Jesus, aproveitar e colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida,
Basta um pequeno esforço da nossa parte. Isso está lá no Livro dos Espíritos, que o Allan Kardec perguntou se os espíritos, os bons espíritos nos auxiliam. E a resposta, sim. E para isso basta um pequeno esforço da parte de vocês. Agora, se a gente não der o primeiro passo, eles não podem fazer nada, porque, diferentemente dos espíritos obsessores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Os obsessores não. Bom, gente, acho que já deu o meu tempo. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Então, deixar essas reflexões aí para todos nós, né? O que de fato nós estamos fazendo aqui, qual é a realidade da minha existência, no que eu acredito, como que eu estou lidando, né, com as coisas que acontecem no meu dia a dia, e o que eu posso fazer para mudar tudo isso. Porque tudo aquilo que a gente faz no bem, voltado para o bem, não só nos auxilia, mas auxilia também as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso próximo. Tá bom? Débora, obrigado, viu?